No programa Argumento de hoje, dois assuntos ligados ao meio ambiente e à defesa do Estado. Primeiro, uma mudança de paradigma, com o Estado passando de réu a autor de ações contra degradadores do meio ambiente. O outro, a ação contra as milionárias desapropriações em parques estaduais. Para conversar sobre isso, Márcia Semer recebe dois procuradores do Estado de São Paulo atuantes nessa questão. Daniel Smolentov, da Assessoria de Defesa do Meio Ambiente, da Subprocuradoria-Geral da Área de Contencioso Geral, e Caio César Guzardi da Silva. Caio atua na Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Ambiental. É um prazer receber vocês aqui para a gente conversar um pouco sobre a atuação da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, da Advocacia Pública do Estado de São Paulo, na área de defesa do patrimônio imobiliário e na defesa da preservação ambiental. Os dois colegas que atuaram e atuam aí nessa área, então ninguém melhor do que vocês para nos contar um pouquinho como é esse trabalho. Então, começando aqui com o Caio. Caio, você está na Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e você pode dizer para nós um pouco o que é essa Procuradoria e o que ela faz? A Procuradoria do Patrimônio Imobiliário é a nossa unidade do contencioso imobiliário e ambiental do Estado de São Paulo, né? É o órgão executivo da Procuradoria que é responsável pela atuação, pela representação do Estado em juízo em matéria imobiliária e em matéria ambiental, né? A lei orgânica da Procuradoria, ela prevê a criação de uma Procuradoria específica para cuidar das questões ambientais, a Procuradoria do Meio Ambiente. Mas essa unidade não foi instalada ainda na Procuradoria e, portanto, é a Procuradoria do Patrimônio Imobiliário a responsável por essa atividade, enquanto não for criada essa Procuradoria específica de atuação ambiental. Daniel, você trabalhou também na Procuradoria do Patrimônio Imobiliário no setor de preservação do meio ambiente. Que tipo de ações você lidava e qual é o espectro de ações judiciais que existem em curso na Procuradoria do Patrimônio Imobiliário? Eu comecei quando eu vim para a Procuradoria, né, saindo da Procuradoria de Assistência Judiciária, eu fui para a Procuradoria do Patrimônio Imobiliário, para a primeira subprocuradoria, que é especializada na defesa do meio ambiente. Como falou aqui o Caio, né, a nossa lei orgânica ela traz a previsão de uma Procuradoria de Defesa do Meio Ambiente, mas que, enquanto essa Procuradoria não for instalada, é a Procuradoria do Patrimônio Imobiliário que faz esse papel por meio da sua primeira subprocuradoria que eu trabalhava. Então, lá nós fazemos todos os recursos do Estado de São Paulo em matéria ambiental. Nós acompanhamos no Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça nós atuamos fazendo os recursos para os tribunais superiores. Além do mais, nós fazemos também todas as ações de defesa do meio ambiente no território da capital e Grande São Paulo. É uma atuação são vários assuntos, porque nós pegamos o processo da primeira instância na região metropolitana, que é uma região complicada do ponto de vista ambiental, mas também nós temos um aspecto grande de ações por acompanhar as ações vindas do interior no Tribunal de Justiça e aí fazer os recursos para os tribunais superiores. E Caio, você que está na Procuradoria do Patrimônio Imobiliário, qual tipo de ação que hoje ainda ou é bastante recorrente nesse setor? A grande maioria das ações que a gente enfrenta na Procuradoria Ambiental são ações civis públicas, não é? em que o Estado é muitas vezes autor e muitas vezes réu. E os assuntos são diversos, então tudo aquilo que envolve alguma questão ambiental é tratado por essa Procuradoria. Nós temos lá, sobretudo, questões que envolvem construção de presídios, o que sempre é um problema ambiental. Nós temos a queima da palha da cana-de-açúcar, que é uma questão muito recorrente no judiciário hoje. O Estado tem enfrentado essa questão diariamente, não é? Porque é um problema que atinge as cidades do interior do Estado.
agora com a grande produção de cana-de-açúcar para produção de álcool, a queima da palha da cana-de-açúcar é um assunto que gera muitas questões judiciais, porque polui muito o meio ambiente. E se de um lado há uma poluição muito grande, de outro, atualmente a estrutura de plantio da cana-de-açúcar exige, ainda que haja um cronograma para que isso acabe, exige a queima da palha da cana, porque a colheita sem a queima é impossível, porque ainda a maioria da colheita hoje é feita manualmente. E a colheita manual exige a queima da palha. Né? Há um cronograma para terminar a queima da palha, mas esse cronograma depende de um plantio da cana-de-açúcar atendendo a determinadas exigências técnicas que não se fazem de um dia para o outro, como, por exemplo, plantio em linha, plantio regular sem declividade, tem que haver uma declividade muito baixa, porque as colheitadeiras não colhem cana-de-açúcar plantada em declive. E isso faz com que a queima seja adiada. Em poucos anos nós não teremos mais queima da palha e esperamos que não tenhamos mais ações ambientais dessa natureza. Mas hoje é um problema muito recorrente. E essas ações... desculpa. Pode falar. Nessas ações civis públicas é interessante também falar, viu, Caio, que o Estado, ele, na maioria das vezes, ele é réu nessas ações civis públicas. E o Estado ele é colocado ao lado do real degradador, por um fundamento único e exclusivo de omissão na fiscalização de uma atividade privada. Nós temos buscado na Procuradoria mudar a atuação do Estado, tirar o Estado do polo passivo dessas ações, passando para o polo ativo, ao lado do Ministério Público ou ao lado de uma ONG, porque o Estado, na maioria das vezes, está na busca do meio ambiente e por isso ele deve atuar no polo ativo dessas ações, buscando o fim que pretende o autor, o Ministério Público e em muitos casos, as ONGs também. Não existe uma previsão expressa na Lei de Ação Civil Pública sobre a mudança de polo do réu, mas nós utilizamos um artigo da Lei da Ação Popular aplicado por analogia, e aí o Judiciário tem acolhido essa mudança de polo do Estado. Isso é excelente para nós. Por quê? Primeiro, o Estado passa a atuar onde ele realmente deve, porque esse argumento de omissão do Estado é um argumento cômodo para nos colocar no polo passivo, mas que na prática é muito difícil. O Estado não tem condições de fiscalizar, principalmente na área ambiental, que são extensões territoriais imensas de, por exemplo, uma área de manancial, de represa. O Estado não tem condições de deixar um agente da Polícia Ambiental em cada quarteirão. Então, é muito cômodo colocar o Estado no polo passivo por esse argumento de omissão, quando, na verdade, o nosso intuito é também de responsabilizar o empreendedor, o particular, quando esse causar um dano ambiental. Porque ele é um poluidor. Ele é o poluidor e não o Estado. E quando se coloca o Estado no polo passivo, o Estado muitas vezes tem que apresentar uma defesa, e essa defesa, em vez de beneficiar o meio ambiente, que também é nosso intuito, beneficia o poluidor. Porque o poluidor tem ao seu lado um corpo jurídico, aí sem falsa modéstia, né, da Procuradoria do Estado, trazendo argumentos de defesa, porque nós estamos no polo passivo, erroneamente no polo passivo de uma ação civil pública. Então, felizmente, nós temos conseguido mostrar para o Judiciário que o lugar do Estado nessas ações é no polo ativo, ao lado do Ministério Público, ao lado dessas ONGs, para responsabilizar o poluidor. É interessante isso que você está colocando, Daniel, porque muitas vezes não se tem compreensão do papel do Estado, né, nas relações com a sociedade. Né? E, na verdade, o papel preponderante no Estado, nesse caso, é a defesa do meio ambiente. O artigo da Constituição que trata desse tema, ele coloca aí também a Lei da Ação Civil Pública, né, traz um rol de legitimados, o Estado, ao lado do Ministério Público,
ao lado da sociedade civil, ele tem obrigação constitucional de defender o meio ambiente. E a Procuradoria, então, como o órgão jurídico do Estado, desempenha esse papel na consultoria jurídica, opinando nas políticas públicas ambientais e também no contencioso, buscando no judiciário essa defesa do meio ambiente, essa efetiva defesa do meio ambiente. Nós tivemos aí no passado, principalmente nas décadas de 70, 80, a criação de parques estaduais de proteção do meio ambiente, né? Na verdade, a partir dessas décadas, se desenvolve essa ideia de necessidade de preservação ambiental, né? E de não permissão de degradação das áreas de Mata Atlântica remanescentes no Estado, enfim. E nós temos, com a criação desses parques estaduais, nós na Procuradoria do Estado, o Estado de São Paulo foi demandado por muitos proprietários, entendendo que as suas terras, enfim, não podiam ser utilizadas adequadamente. Como é que estão essas ações? Elas ainda existem, já estão decididas? Como é que esse assunto se desenvolveu aí no curso dos anos? Essas ações começaram a ser ajuizadas pelo Estado de São Paulo na década de 90. Quando o Estado percebeu que sofreu ações de desapropriação indireta e foi condenado a indenizações de valores vultuosos e que começaram a ser pagos na década de 90 somente, e aí se percebeu que o critério de avaliação que foi utilizado nas ações judiciais foi um critério que superavaliou em muito os imóveis localizados nessas áreas. É possível que restrições ambientais impostas pelo Estado eventualmente até possam causar algum tipo de prejuízo. E isso tem que ser muito bem avaliado pelo Judiciário, o que não aconteceu com essas ações na década de 70 e de 80. Houve condenação do Estado em indenizações que superavam 100 vezes o valor do imóvel. Isso fez com que, a partir da década de 90, o Estado tenha passado a ajuizar ações para rescindir esses julgados, apresentando uma tese polêmica e de vanguarda, que já era de vanguarda em 90 e continua hoje sendo de vanguarda, porque o Judiciário ainda não é muito tranquilo com a tese da relativização da coisa julgada, por uma questão de preservar a segurança jurídica. E aí, a partir da década de 90, então, o Estado ingressou com essas ações e, inicialmente, com muita resistência do Poder Judiciário, perdeu muitas ações, ganhou algumas poucas, posição essa que depois foi revertida e hoje já há uma recepção muito melhor do Poder Judiciário, inclusive de primeira instância, do Tribunal de Justiça e, sobretudo, no Superior Tribunal de Justiça, dessa tese da relativização da coisa julgada para esses casos em que a indenização se mostra flagrantemente equivocada, né? O equívoco aconteceu principalmente na avaliação da mata que cobria esses terrenos, né? Quando o Estado criou o parque da Serra do Mar e a Estação de Juré e Tatins, criou sobre áreas que já eram de preservação, que já eram de mata nativa. E os proprietários dessas áreas entraram com ações contra o Estado, alegando que ali havia um possível aproveitamento econômico, quer dizer, a madeira que estava lá poderia ser aproveitada. E sobre isso a indenização recaiu sobre essa madeira. O que não aconteceu foi que não se descontou do valor da indenização o custo para a retirada dessa madeira, o eventual custo para a retirada dessa madeira, se é que fosse possível, porque em muitos casos, fisicamente, era inclusive impossível retirar a madeira. Só poderia ser retirada, em alguns casos, de helicóptero a madeira.
Quer dizer, alguém teria que descer de helicóptero, serrar a árvore e retirar a árvore de helicóptero. A um custo uma a uma. Que não valeria a pena. A um custo que seria economicamente inviável. Indenizações que se apurou em 2001, numa CPI que foi feita aqui no estado de São Paulo, indenizações que somavam 60% de todos os precatórios que o Estado devia. E esses 60% correspondiam a 114 indenizações, quer dizer, 114 pessoas, supostamente donas de terreno em área de proteção, pretendiam receber 60% de toda a dívida do Estado. Isso correspondia a 2% do total de credores do Estado. 2% dos credores tinham 60% da dívida. Por quê? Porque essa dívida ela era superavaliada, ela era superdimensionada. Agora, esse trabalho da Procuradoria, ele tem uma influência muito grande e importante, porque as unidades de conservação, elas são importantíssimas para o meio ambiente. Surgem na década de 70, 80, com essa consciência ambiental que vem da Conferência de Estocolmo, de 72. Então, o Estado, a Política Nacional do Meio Ambiente, que é uma lei de 81, o Estado, então, nesse contexto de preservar o meio ambiente, implementa essas unidades de conservação, principalmente no litoral, Vale do Ribeira, Vale do Paraíba. Com esse trabalho da Procuradoria, se esse trabalho da Procuradoria não tivesse sido feito e não ainda está sendo feito, né, o que nós poderíamos ter hoje no estado de São Paulo? Há um desestímulo do Estado de políticas públicas para se criar novas unidades de conservação. Porque mantido um custo de criação da unidade de conservação nesse patamar colocado pelo Caio, imagina se algum governante teria vontade ou teria mesmo caixa para implementar, para realizar uma nova unidade de conservação. Então é importante esse trabalho. Ou mesmo para implantar políticas de preservação de outras naturezas. De outras naturezas também, com certeza. Então é importante esse trabalho da Procuradoria de equacionar bem esses valores, porque essa política de criação de unidades de conservação sob o ponto de vista da defesa do meio ambiente, ela é importantíssima. O estado de São Paulo tem biomas riquíssimos sob o ponto de vista ambiental. Nós temos Mata Atlântica, nós temos Cerrado. Então, são biomas que precisam ser preservados, e a unidade de conservação, sob o ponto de vista ambiental, é comprovadamente uma forma excelente de preservar os biomas. Então, não só do ponto de vista do erário, mas do ponto de vista de futuro mesmo. De futuro, com certeza. De mostrar para o governante que a política pública de criar unidade de conservação é uma política pública correta, e viável, e necessária e viável. E você veja que curioso, essas superavaliações foram tão flagrantemente equivocadas que o judiciário, que fixou essa jurisprudência, avaliando os imóveis, separando a terra nua da cobertura vegetal e depois fazendo a avaliação da madeira sem descontar os custos de extração, foi tão flagrantemente equivocada que a jurisprudência ela foi de um lado ao outro, foi de um extremo ao outro. Hoje o STJ tem firmado posição de que o Estado não deve indenização nenhuma pela criação do Parque Estadual da Serra do Mar. Os acordos mais recentes e já a posição firmada é nesse sentido, de que o Estado não deve indenização nenhuma. Quer dizer, o movimento foi pendular, de um extremo que fixava indenizações aviltantes, e isso foi tão gritante, tão escandaloso, que o judiciário foi para o outro lado e hoje diz que não há indenização nenhuma devida pelo Estado pela criação do Parque Estadual da Serra do Mar. Daniel, eu queria te perguntar também sobre a questão da participação da Procuradoria do Estado, da Advocacia do Estado, em conselhos como o Conselho Estadual do Meio Ambiente. Quer dizer, como se dá essa participação, qual a importância dessa participação? Você que hoje coordena aí a atividade de preservação do meio ambiente na Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo. Nós participamos do CONSEMA. O CONSEMA é o Conselho Máximo de Defesa do Meio Ambiente no estado de São Paulo. Ele é o espelho do CONAMA
no âmbito estadual. É um conselho consultivo, deliberativo e normativo de todas as políticas públicas que cuidam da defesa do meio ambiente no estado de São Paulo. A Procuradoria tem assento, nós então, com isso, nós participamos das discussões de todas as políticas públicas no âmbito do estado, opinamos, fortalecemos a nossa consultoria jurídica, porque o nosso voto no CONSEMA, ele é um voto técnico. Então, às vezes, a política pública, quando ela vem já passada pela consultoria jurídica, com uma opinião técnica da consultoria jurídica, o nosso papel no CONSEMA é reforçar o que foi dito pelo colega da consultoria. Nós somos uma única instituição, Sim. Então não há uma divergência de posicionamento. Enquanto conselheiro, ainda que o meu posicionamento pessoal seja num outro sentido, eu falo em nome da instituição, e aí quando a instituição já se manifestou, nós mantemos o mesmo entendimento. Quando a instituição ainda não se manifestou na consultoria jurídica, por vezes nós podemos também pedir a vista do processo para encaminhar para a consultoria e ter esse parecer técnico, e sempre andando em conjunto, contencioso, consultoria, para que a Procuradoria fale sempre num único sentido. Isso é muito importante num conselho, né? Lá tem assento também, por exemplo, o Ministério Público, e aí eu percebo que o colega do Ministério Público, muitas vezes, ele se abstém de votar. Por quê? Para garantir a independência funcional do procurador natural da comarca, porque a sociedade entende quando um conselheiro, representante do Ministério Público, se pronuncia e vota, é a instituição falando. E a Procuradoria da mesma forma. Quando eu profiro o voto no CONSEMA, é a instituição falando. E aí nós procuramos sempre atuar de forma coordenada, principalmente com a consultoria jurídica, que é por onde passam as políticas públicas, né, do Estado. Fora o CONSEMA, nós participamos também de um Conselho de Defesa Civil, chama-se CEANTEC, muito interessante também, porque nós vemos as questões que interferem nessa área de defesa civil. Participamos de conselhos gestores de unidade de conservação, também é um papel importante para essas questões jurídicas que surgem nessas unidades de conservação. Participamos de conselho gestor de quilombola, então a Procuradoria do Estado atuando nessa questão de comunidades tradicionais. Isso é um trabalho que tem uma demanda jurídica, principalmente de regularização fundiária dessas áreas. Então a Procuradoria, aí, aos poucos, ela vai se espraiando nessas áreas que, no fundo, são áreas de defesa do meio ambiente. Nós estamos cumprindo o nosso papel constitucional. E a importância da presença do advogado público é exatamente estar lá dando os parâmetros técnicos, Exatamente. Balizando a legalidade das propostas que são apresentadas nesses conselhos, é isso? Não, com certeza. O nosso papel é sempre um voto técnico, analisar as propostas sob o ponto de vista da legalidade, da legislação, de política pública, para equacionar, para que essas propostas elas sejam viabilizadas, mas sejam viabilizadas dentro da lei, seguindo a legislação, a Constituição, etc. Bom, o nosso programa está chegando ao fim. Eu queria agradecer muitíssimo a presença de vocês, dois jovens e brilhantes procuradores. Obrigado. Que atuam aí indiscutivelmente na defesa cotidiana do interesse do Estado, do patrimônio público, como puderam muito bem demonstrar aqui na nossa conversa. Agradecemos aos telespectadores e convidamos para que assistam na próxima semana o programa Argumento, Advocacia Pública em Ação.
nós temos em 1991 aquilo que nós chamamos de a Primeira Guerra do Golfo, que na verdade não foi uma guerra, porque uma guerra acontece quando você tem uma certa similaridade entre as forças em luta. Quer dizer, isso aí é uma atrocidade. Então o que houve foi um ataque internacional contra o Iraque. O pretexto para a realização do ataque foi o fato de que o Iraque havia invadido o Kuwait, o país vizinho do Iraque, mas na verdade do que se tratava era o seguinte: os Estados Unidos, que não estavam contentes com a situação da existência da OPEP e a existência de um organismo internacional que fixava os preços do petróleo, os Estados Unidos queriam intervir diretamente na fixação dos preços do petróleo. Então eles invadiram o Iraque, que é o segundo maior produtor de petróleo do mundo, controlaram o Kuwait, que é o terceiro produtor de petróleo do mundo, e os Estados Unidos já eram auxiliados pela Arábia Saudita, que é o primeiro produtor de petróleo do mundo. Então, quer dizer, já o primeiro ataque em 1991 foi um resultado do interesse dos Estados Unidos, que é em controlar diretamente as reservas de petróleo. E naquela ocasião eles só não completaram o processo de ocupação do Iraque, porque eles achavam que neutralizando o Saddam Hussein, isso já seria suficiente para controlar a política de preços, etc.